Senhor Jesus, nesta noite, Pai, que não seja eu falando mais o Senhor, me usa, Senhor, como um canal de bênção. Senhor, que o Senhor diminua eu e cresça a tua vida em mim, para a honra e glória de Deus Pai. Senhor, porque nós nos reconhecemos que sem ti nós não somos nada. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem opera. Por isso que nesta noite entregamos nas tuas mãos com esta palavra, Senhor, a minha vida, a vida de cada um dos irmãos. Não deixe que nada venha tirar a atenção deles, não deixe que nada venha tirar, Senhor Jesus, o que vai ser falado por intermédio do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, aleluia, amém. Jesus Jesus. Amém. Hoje eu tinha colocado até esse hino aí, nós acabamos de esquecendo. Senhor Jesus. Mas ele fala assim: o semeador saiu a semear. A semente santa em cada coração. Mas na dura terra é preciso trabalhar para pedras e espinhos arrancar, para assim com vigor frutificar. Trabalha, Senhor, no meu coração. Trabalha, Senhor, na minha mente, nas minhas vontades, nas minhas orações. Senhor Jesus, não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender e a tua palavra obedecer. Esta é a minha oração, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a minha oração. Ó Senhor. Irmãos, Amém. Como que é o nome do abençoado aqui? Fabinho. Fábio. Fábio. Jesus te ama. Amém. Ele está muito feliz hoje com você aqui. Amém. Ele está contemplando os seus passos, os seus caminhos. Amém. Ele tem uma obra muito grande na tua vida. Verdade. Continua exercitando a fé que tem dentro do teu coração. Amém. Não pense que os outros vão falar e que vão dizer. Verdade. Não deixe ninguém tirar o foco que Deus ele tem na sua vida. Sim. Continue buscando. Verdade. Dia após dia que Deus ele quer falar mais com o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra no livro de Atos. Sim. E eu pedi em oração, né? A gente estávamos em consagração aqui pela manhã. Amém. E durante o período dessa semana, a igreja ela vem desfrutando uma palavra poderosa, Amém. uma palavra muito riquíssima Amém. na vida das pessoas Verdade. e dos profetas. Amém. Do livro de Atos. Sim. E eu, ali em casa, eu pedi uma confirmação de Deus. Amém. Senhor, se for para me dar continuidade a este capítulo e esses versículos, que o Senhor venha me confirmar. Amém. E Deus, Ele me confirmou, né? Eu abri a Bíblia, coloquei o dedo, onde o meu dedo parar, Senhor, Sim. que Amém. seja confirmado. Se Amém. for essa palavra, se não for, o Senhor vai me dar outra. Verdade. Isso revela. Aí o Senhor me deu no livro, Senhor Jesus, Amém. de Romanos e depois Ezequiel, que diz assim, Ezequiel: Sim. vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu muito mais que ele se converta e se arrependa Sim. dos seus pecados Amém. e viva. Sim. Senhor Jesus. E viva. O Aleluia. primeiro versículo que ele me deu foi no livro de Romanos. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse versículo no livro do Romanos, ele também confirmou aqui no capítulo 6, o seu versículo 11, que diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Não precisa pegar isso não, só ouça. Para o pecado, mas vivos para Deus, Amém. em Cristo Jesus. Amém. Aí eu comecei ali orar, e falei: Senhor, lá a gente estávamos lendo, né, o livro de Atos, e fala a respeito, né, da morte de Estevão. Sim.
como que foi a morte de Estevão, e vocês vão ver daqui a pouco. E foi justamente a respeito desses versículos confirmando Senhor Jesus. Amém. No livro de Romanos, né, das cartas que escreveu o apóstolo Paulo, e no livro de Ezequiel, Senhor Jesus. E Deus, Ele confirmou a tua palavra. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Obrigado. Senhor Jesus. Amém. Todos pegaram, hein? Romanos? Sim. Alguém tá sem encontrar? Diga aí, misericórdia. Misericórdia. Senhor É Jesus. Romanos o quê? Romanos 6. 6:8. Atos 8:6. É aquele ali. ó. 6:8. Romanos foi a palavra confirmada. Sim, Atos 6:8. Eu estou achando. Amém. Ninguém achou, diga misericórdia. Senhor Jesus, amém. 6. 6:8. Atos 6:8. Amém. Aleluia. Amém. A seguir. Sim, amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Acharam? Amém. Amém. O seu capítulo 6, o seu versículo em diante. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham para nós não perder tempo. Sim. Amém. Amém. O capítulo 6. 8, o versículo 8 diz assim: fala a respeito de Estevão diante do Sinédrio. E outra tradução fala do Marte. Marte. Sim. O versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrios e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Ó Senhor Jesus. Mas ele não podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ó Senhor Jesus. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio, ao mártir. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. O versículo 54 diz assim, do versículo 8, do capítulo 8. Fala a respeito da morte de Estevão. Ao ouvirem isto, Capítulo 7. amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
7:54. Amém. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Aleluia. fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus. Aleluia. Amém. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: eis que veio os céus abertos, vejo os céus abertos, Sim, filho. e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, Ó Senhor Jesus. expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Ó Senhor Jesus. Saulo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E apedrejaram. E apedrejaram Estevão, Que invocava. que orava, invocava, dizendo: Senhor. Senhor Jesus. Jesus, Recebe. recebe O meu o meu espírito. Aleluia. Amém. Amém. Ó Senhor. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, adormeceu, ou seja, morreu. Sim. E Saulo Consentia. consentia Com a sua morte. na morte de Estevão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, essa palavra, antes de nós começar, nós vamos primeiro ler Propagação. esse tema aqui. Amém. Vamos todos? Amém. A propagação de Cristo e sua ascensão. Amém. A propagação de Cristo e sua ascensão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui, Senhor Jesus, mais uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, Sim, amém. que fala, irmãos, a respeito dos discípulos. Senhor Jesus. Amém. Nós desfrutamos no decorrer da semana a respeito do que Deus quer falar com cada um de nós. Sim. No livro de Atos, mais atrás, no capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, do povo de Deus que se encontrava. Vocês estão fazendo o que aqui nessa noite? Reunidos Sim, amém. no nome de Jesus, não é isso? Amém. É isso, irmão? Amém. Vocês estão reunidos Amém. no nome de Em Jesus? nome sim ou não? de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Reunidos no nome de Jesus. E Amém. nós sabemos, irmãos, que quando o povo de Deus, ele se separa, se reúne, mas para se separar, para se reunir, tem que ter propósito. Verdade. Tem que ter alvo. Sim, amém. Tem que ter meta. Objetivo. Tem que ter objetivo. Amém. Amém. Porque se nós realmente vir para a comunhão, para a consagração, para a pregação, para os louvores, nós tiver encargo, nós tiver, comissão, ou seja, nós temos que ter, como dizem, para você fazer a obra, você tem que ter o quê? Sim, empenho, ousadia, espírito. Espírito. Amém. Você tem que estar em espírito E verdade. e em verdade. E se for para mim pregar, eu preciso estar Também no em espírito e em verdade. Amém. Por quê?
eu tenho que me preparar para fazer a obra de Deus. Porque Amém. a obra de Deus, irmão, não podemos fazer de qualquer maneira. É verdade. Se você vai louvar, Sim. você precisa se preparar. Também, é verdade. Ou é só você estar em casa e vir aqui louvar. É só estar em casa e não ler a Bíblia, não me consagrar e vir É pregar. verdade. Não posso, irmão. É verdade. Porque Deus, ele conta com verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito E em verdade. e em verdade. Aleluia. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, Amém, amém. ele possa Sim. estar, ficar e penetrar dentro do teu coração, da tua Amém, mente. amém, amém. E que você possa receber Amém. o poder, a unção, Amém. assim como Deus Sim. vai entregar na mão desses É discípulos. verdade. Amém. E agora ali fala que eles foram tomados. E a partir do momento que eles foram tomados, eles falavam a mesma língua. É verdade. Irmãos, ali tinha pessoas de línguas de outros países. É verdade. Talvez você se encontrar com um japonês, você não vai entender nada. É verdade. Talvez se você se encontrar com um libanês, você não vai entender nada. É verdade. Mas se você dar os seus ouvidos, começar a prestar atenção na palavra de Deus, você vai entender. Sim. Você vai saber que Jesus, quando ele começa a pregar e a falar, algo novo tem que acontecer na minha e na sua vida. Amém. Nós não podemos ser mais o mesmo. Não. Porque o servo de Deus, ele tem a autoridade do Espírito Santo. Amém. O servo de Deus, ele tem a luz do Senhor dentro dele. Amém. Para que onde ele chegar, essa luz, ela reflete. Sim. E as pessoas, elas entendem e sabem que realmente, ó Senhor Jesus, Amém. eu preciso falar com aquela irmã, Amém. que ela é uma serva de Deus. Amém. Eu sei que aquela irmã, ela tem uma palavra para mim. É verdade. Essa irmã, eu estou percebendo que ela tem os frutos do Espírito. Amém. Eu sei que ela tem uma palavra ali de libertação, de cura. Amém. Ela tem uma palavra ali de esperança e de salvação para a minha vida. Amém. Amém. Vocês entendem, irmão, o que Deus quer nessa noite comigo e com você? É verdade. Senhor Jesus, Amém. Amém. é comunhão. É verdade. Para nós propagar, pastor Givaldo, Amém. para nós propagar, para nós pregar o Evangelho e receber a ascensão Sim. do Espírito Santo de Deus, é necessário nós pagar o preço. Amém. Consagração. É necessário, irmão, nós ter uma intimidade com o papai para que ele possa, irmão. É falar conosco por intermédio do teu Espírito e da tua palavra. Amém. 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 E a Bíblia relata ali que depois dele ser cheio do poder do Espírito de Deus, mais para frente o irmão pregou ontem, que vocês, quem não estava aqui, quem estava, no livro de Atos 3, que fala a respeito Sim. do coxo paralítico, né, que ele ia ali para o templo, né, pedir É esmola. verdade. E o irmão ali falou, usou poderosamente o nosso irmão Gerson ontem. E também usou ali a vida de Paulo, ou de Pedro e de João. É verdade. Poderosamente. E nessa noite, para você entender o mistério, irmão, para você pregar, levar, fazer a obra de Deus, o que é que você precisa? É justamente isso daí. Estarmos juntos numa só fé, Amém. Amém. num só amor, Sim. numa só É mansidão, verdade. Só Espírito. num só espírito Amém. e numa singeleza de coração. Sim. Amém. Porque se o meu coração, irmão, estiver triste com alguma coisa, não vai ter como o Espírito Santo de Deus me colocar nessa unção, me incluir nessa situação dos discípulos. Senhor Jesus. Então nessa noite, Deus ele conta com a minha e com a sua É vida. verdade. Amém. Mas mais para frente, nós vamos entrar aqui na mensagem, nós vamos ver que Deus continua ainda É fazendo. verdade. E o que Deus fez na vida daquele coxo? Através de Pedro e de João. Senhor Jesus. Amém. Amém. Pedro e João. Irmãos, aquele homem, ele padecia muito tempo, desde a sua infância, né, aleijado, coxo. E ali chegou o dia e a hora dele. Amém. Irmão, Amém. chegou o dia e a sua hora. Aleluia. Amém. Amém.
Não fique olhando mais para a esquerda, nem para a direita, mas nem para os problemas, Não. nem para a dificuldade, nem para a enfermidade, Verdade. nem por necessidade. Sabe por quê, irmão? Eu estou propagando, eu estou pregando um Jesus aqui, Sim. que é um Jesus de providência, que é um Jesus de poder, de milagre, de maravilhas e de prodígio. Verdade. Amém. Aleluia. E se eu falar mais para você de cura, Sim. de libertação, Verdade. de suprição, Verdade. o que é que ele levou no deserto? O povo achava que não ia conseguir comer mais nada, Verdade. ia passar fome. E ele preparou. Sim. Deus, ele abre porta onde não tem porta. Verdade. Ele abre caminho onde não tem caminho. Sim. Será que tinha alguma porta lá na arca de Noé? Ó Senhor Jesus. Será que tinha caminho ali no Mar Vermelho, um mar cheio de água? Sim. Será que tinha? E o que é que aconteceu? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Irmão, é necessário eu e você nos apegar com firmeza na palavra de Deus. Porque Deus, ele quer te usar. Verdade. Deus, ele quer te levar em lugares altos. Amém. Deus, ele quer contemplar por intermédio da tua vida o arrependimento, irmão, a salvação de muitas almas. Mas para isso nós precisamos entender e compreender Verdade. que nós temos que estar em unanimidade, numa só fé e num só amor. E agora, esse aleijado, o irmão falou que ele estava pedindo esmola, não é isso? E ele olhou para Pedro e para João, pensando que eles iam dar uma esmola. Só que quando ele fitou o olho em João e em Pedro, ele viu algo diferente, como o irmão falou. Sim. Ali ele já percebeu que ele não ia ganhar somente aquela moedinha. Verdade. Ele falou, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, Nazareno. o Nazareno, levanta-te, Ih, amém. toma a tua cama e anda. Aleluia. Amém. Até quando Amém. nós ouvimos esta palavra Sim. e nós vamos ficar agora achando que não é verdadeira? Verdade. Senhor Jesus. Não podemos duvidar. Não podemos. Você está entendendo? E aí? Amém. Amém. O Senhor está convocando um exército nessa noite. Amém. 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 E agora mais para frente, ele convida 7 varões de boa reputação, Verdade. Cheio do Espírito. cheio do Espírito, cheio do testemunho, Amém. cheio de amor, irmão, Amém. Senhor Amém. Jesus. cheio de alegria, Amém. cheio de temor Verdade. e cheio, Senhor Jesus, Amém. Amém. cheio de humildade. de Amém. simplicidade. Amém. Amém. É isso que Deus contratou. Verdade. Você está entendendo? Será que Deus ele pode contratar eu e você nessa noite dessa forma? Para um compromisso com Ele, de propagar o Evangelho, de levar a palavra de Deus? Você é precioso para o Senhor, irmão. Amém. Amém. Você é preciosa para o Senhor. Aleluia. Amém. Você vai ver aqui que mais adiante, por causa de pregar o Evangelho, de falar da palavra de Deus, o que aconteceu com a vida de Estevão? Aí a Bíblia fala, irmão, que Estevão foi separado, né, para essa missão. Verdade. Mas tinha 7, por quê? Os outros 7 não tinham o Espírito Santo de Deus? Tinha, irmão. Verdade. É porque Deus, ele sabe o que faz. Sim. Amém. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer Como? e no momento certo como ele quer. É verdade. E ele sabia que ele tinha que usar Estevão, porque era Estevão que tinha algo dentro dele para transmitir para aquele povo. Senhor Jesus. Quando Deus tem algo dentro de você, chamado amor, bondade, longanimidade, temperança, humildade, Deus ele começa agora a te levar. E você vai ser conduzida pelo Espírito. Senhor Jesus. Você vai ser conduzido pelo Espírito. Amém. Amém. E foi o que aconteceu, irmãos. Amém. E a Bíblia fala aqui que Estevão, ele começa agora a passar por situações, né, por causa da palavra de Deus. Verdade. Por causa da propagação Senhor Jesus.
do Evangelho. Senhor Jesus. Aí, quando fala assim, Estevão, fala assim, Estevão, diante de quê? Do sinédrio, ou seja, do mártir. Aí eu comecei a pesquisar o que significava martir, sinédrio. Sim. Senhor Jesus. A palavra martir, sinédrio, no grego, martiria, significa para os cristãos, os cristianismos, o martir é sempre alguém que vive a radicalidade da fé. Ou seja, o crente que ele se afirma, ele só vive pela fé. Amém. Venha o que for, aconteça o que acontecer, Sim. ele não vai sair da igreja por causa do irmão. Ele não vai sair da igreja por causa do irmão. Não. Se eu sair da igreja por causa do irmão, sim, eu não vim para a igreja por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, como que eu tenho Jesus, esse Deus que eu estou pregando aqui, e agora vai vir uma provinha, vai vir uma calúnia, um levante, um disse-me-disse, vai me tirar da presença do meu papai, irmão? Oh, me poupe. Oh, Senhor Jesus, não deixe que nada venha ali oprimir. Não deixe que nada venha tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém. Porque o que Ele tem para você e colocou é maior do que você imagina, irmãos. Amém. Verdade. Senhor Jesus. Verdade. Aí ele fala assim, Senhor Jesus. Amém. De fé, ou seja, oferece a sua vida a Deus pela confiança que tem na verdade revelada, sim, na pessoa de Jesus Cristo. Ele oferece o quê? A sua vida a Deus. Sim. Né? Senhor Jesus. Amém. Ele oferece a sua vida a Deus pela confiança na palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, foi isso que o Senhor me falou a respeito de sinédrio e de martírio. Aí o que acontece? Foi o que aconteceu com a vida de Estevão. Sim. Senhor Jesus. Amém. E ele fala assim, a palavra diz que Estevão, ele era cheio de graça, sim, e de poder. Amém. Fazia prodígios e grandes sinais. Amém. Entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Síria, se levantaram e discutiam com Estevão. Vai vendo, com o homem cheio do Espírito Santo. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito pelo qual ele falava. Irmãos, eles começaram a procurar algo, a se levantar contra a vida de Estevão. Mas eles perceberam, eles detectaram, Senhor Jesus, veja só, que Estevão não tinha como eles enfrentar dessa forma. Ele tinha que inventar alguma coisa, alguma calúnia, alguma situação. Sim. Para tentar tirar ele ali de qualquer forma. É verdade. E agora, a Bíblia fala que eles, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas na frente fala que eles subornaram. Sabe o que é a palavra subornaram? Sim. Vocês sabem, né? Senhor Jesus. Alguns homens para que dissessem: é verdade. ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ele já estava falando lá de Moisés do Antigo Testamento. Verdade. Nós estamos aqui no Novo. Sim. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra, irmão, investiram contra o servo de Deus, Estevão, e agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram ainda testemunhas falsas. Oh, Senhor Jesus, Amém. que disseram, ó, que
testemunha falsa disseram. Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele estava preocupado era com os costumes de Moisés. Ó Senhor Jesus. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse... Cadê? Não estou ouvindo ninguém falar, não? Anjo. Hã? Escuta. Do anjo. Quem mais? Quem mais pegou? O que é que os acusadores de Estevão viram em Estevão? Senhor Jesus. O rosto do anjo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, isso é muito forte. Eu sei, irmão, que a vida de um cristão não é fácil. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que é que você quer para a sua vida? Entrar na glória do Deus Pai junto com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ser salvo? Ou desistir? Ó Senhor Ser Jesus. covarde? É entrar. Amém. Amém. Então, é como se o que aconteceu com Jesus não é diferente com Estevão, vai acontecer na minha e na sua vida. Verdade. Mas você tem que ter propósito, irmão. Você tem que saber que nós estamos falando de um Jesus que tem o poder para todas as coisas. Ele já tem reservado para mim e para você, irmão, a coroa da justiça. Amém. Para todos aqueles que perseveraram. Senhor Jesus. Amém. E agora aqui, eles subordinaram as pessoas para caluniar. Porque eles viram que ele tinha o aspecto, o falar, o dizer, o agir de um anjo. Tinha luz. Ou seja, ele tinha o falar de Cristo. Amém. Ele tinha a luz de Cristo. Amém. E se você está tendo luz na sua vida, você acha que as trevas ela não vai tentar querer apagar? Né? Se fizeram com Jesus, tentaram. Se tentaram com Estevão e outros, não é diferente. Mas eu vou dizer aqui para você nessa noite, irmão. Não desista do seu propósito com Deus. Não desista da tua fé. Continue propagando o Evangelho. Amém. Continue fazendo a obra de Deus. Continue buscando o Senhor com muita intensidade, com muito amor. Sabe por quê? Porque os que buscam o Senhor, ele será como um monte de Sião. Ele não se abala. Sim. Ele permanece, cara. Permanece. Aleluia. Ele permanece na fé. Amém. Ele permanece. Ele permanece Quem confia no convicto. Ele permanece com a certeza no seu coração. Aleluia. Amém. Assim como a certeza de Estevão. Senhor Jesus. Aí, devido todas essas acusações, devido todos esses levantes que intentaram contra a vida de Estevão, Estevão agora, ele se defende e começa a falar. E Estevão, ele não temeu aquele povo, mesmo ele sabendo que eles iam fazer algo contra a vida dele. Verdade. Ele não temeu. Sabe por quê, irmão? A pessoa, o servo, que serve a Deus, que ele tem a unção de Cristo, que ele tem o Espírito de Deus, Amém. que ele tem a certeza daquilo que ele prega, que ele fala, ele não teme ao homem. Ele não teme ao inimigo. Porque o inimigo, ele já é derrotado. E foi o que aconteceu.
ele veio cavucar a situação da lei. Eles vieram cavucar a situação lá atrás de Moisés, para tentar contra Estevão. Mas Estevão, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, ele tinha a palavra. Muitas das vezes, quando acontece algo na nossa vida, irmão, e nós até ficamos tristes, não sabemos como começar, o que falar, o que dizer, porque nós precisamos mais de palavra. Amém. Nós precisamos mais de propagar, nós precisamos mais de ouvir e guardar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Senão, quando vir essas provinhas, nós vamos ficar fracos e vamos parar pelo caminho. Verdade. E o Senhor Jesus nessa noite conta com você. Amém. Amém. Você é um Gideão e um Gideão de Cristo. Sim, amém. Amém. Não desista, irmão, do que Deus ele tem para você. Verdade. Vamos encorajar uns aos outros. Amém. Vamos encorajar uns aos outros a andar com Cristo. Porque a igreja que anda em unanimidade, Deus ele derrama o teu poder. Deus ele derrama a sua bênção. Deus derrama autoridade. Então é isso que Deus quer com cada um de nós. E agora, Moisés ele começa a falar alguns versículos aqui, Senhor Jesus, a respeito dos antigos. E ele começou a falar a respeito de Abraão para eles. Que Abraão, Deus ele mandou sair da tua casa, da tua parentela, da tua servidão, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá te farei de ti uma grande nação. Amém. Você está entendendo o que Deus falou para Abraão? O que é que Deus quer fazer de você? O que é que você quer que Deus faça com você? Talvez você fale, mas eu não sei falar, eu não sei louvar, eu não sei ler. Irmãos, eu já ouvi a pregação de uma pessoa que não sabia nem a letra do ar. E Deus usava poderosamente. Não é tanto que ele pedia para um outro irmão vir aqui e ler o versículo. O irmão lia o versículo e ele explanava. Foi o que ele falou para Moisés, para Jeremias. Jeremias, ele era o quê, irmão? Você é o quê, irmão? Jeremias era, sabe o quê? Pesado de boca. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ei, Jeremias, abre a tua boca que eu, Deus, te encherei. Amém. Amém. Deus, ele quer te encher. Amém. Para você propagar o evangelho, a palavra de Deus. Amém. Palavra da vida. Mas é em unanimidade. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aqui no Senhor Jesus. Amém. Minha vista está ficando ruim já. Ó Senhor. Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem que usar óculos, né? Senhor Jesus. Amém. E agora Estevão ele começa a falar. No capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isto de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escute o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão saiu. Aqui ele falou de Abraão. E aqui mais no versículo 28, ele fala: será que quer me matar assim como ontem matou os egípcios? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Mediã, onde lhe nasceram 2 filhos. O 30, escute. Passados 40 anos, apareceu-lhes no deserto. No deserto da onde? Do Monte Sinai. Quem apareceu lá? O anjo. Por entre as chamas de quê? De uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. E aproximando-se para
contemplá-lo, ouvi-se a voz do Senhor que disse: eu sou Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tirem as sandálias de quê? Dos seus pés. Por quê? Porque o lugar que pisa, santo é. Isso daqui, Estevão, ele lembra. Porque ele tinha a palavra no coração. Ele guardava a palavra de Deus para dar resposta para aqueles povos que estavam querendo ali intentar e até tirar a vida dele. E ele mostrou que ele ali, o que Deus estava fazendo na vida dele, Deus já fazia no passado. Deus já fazia desde lá. E eles queriam tentar ler, inventar muitas coisas. Mas Deus revelou para Estevão. Amém. Porque Estevão estava cheio do poder de Deus. Amém. Cheio do Espírito. E ele começou agora a trazer à tona tudo aquilo que os antigos profetizavam, que os antigos sentiam. O que eles falavam com Deus, que Deus falava com ele. É isso, irmão. Quando nós buscamos, lendo uma palavra, comemos a palavra de Deus, Deus ele agora nos traz como um rolo. Amém. Você fica agora, né, cheio do Senhor. Amém. Amém. Porque quando nós ficamos com fome, nós desejamos comer uma comida, né, um feijão, um arroz, um cuscuz, para satisfazer a nossa carne. Verdade. Mas para nós satisfazer o nosso Senhor Jesus Cristo, para você entender, para nós satisfazer o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar cheios, cheio do poder de Deus. Amém. Ao ponto de pessoas pedir uma oração para você e você orar ali, e se for demônio vai cair, se for uma cura vai ser curado. Sim. Porque no nome de Jesus o irmão profetizou ontem. Amém. Expelirão o demônio, falarão novas línguas, Sim. pisarão escorpião, e se beber alguma coisa de mortífera, mal nenhum sucederá. Verdade. Mas se você estiver no Espírito, sim, se você estiver com Deus, verdade, não vai inventar de Satanás, mandar você subir na torre, pular de lá, que isso daí não é Deus falando. Verdade. Isso daí é a obra de Satanás. Sim, verdade. Por isso, irmãos, nessa noite, amém, que o Espírito Santo de Deus amém, 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 nos dê sim, esse discernimento da palavra. Aleluia. Para que nós possamos receber. Sim, amém. Não olhe, irmão, para Não. que Jason está falando. Verdade. Que eu não vim aqui para falar nada de mim, não, irmão. Não. Que eu sei que eu não sou nada, eu sou pó, sou pequeno. Sim. Dia após dia eu quero aprender com o Senhor, porque eu não estou começando. Amém. Amém. É eu e você, irmão, nós precisamos, porque Deus conta comigo e com você. Verdade. Porque naquele grande dia Ele vai vir buscar, irmão. Não vai vir buscar Jason. Uma pessoa não é a igreja. Ele vai vir buscar a tua igreja. Amém. A igreja de Deus somos nós, irmão. Sou eu e você. Amém. Você entende? Eu não posso querer vir aqui para procurar e aparecer, nem para buscar Jesus como que tem. Amém. Só eu fosse salvo. Não, irmão. O desejo do meu coração é de que todos vocês, eu e Amém. vocês, suba junto na glória. Senhor Jesus. Para que nós possamos contemplar a beleza e a majestade do Senhor Jesus. naquele grande dia. Amém. Glória a Deus. E agora, irmão, eles vão tentar. Eles vão falar. Mas só que eles não conseguem, né? Assim, acusar Estevão. Aí agora eles fazem dessa forma. Mas antes disso, irmão, Estevão ainda tinha mais uma palavra aqui. No seu capítulo, Senhor Jesus. Vou ler rapidinho aqui para não passar o tempo. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui fala, no 44, aqui ele fala a respeito de Josué, depois fala de Davi. Josué, de Abraão, fala de José. Estevão lembra o que Deus fez na vida de José, fez na vida de Josué, fez na vida de Davi. Deus achou graça em Davi. Deus achou graça em José. Os irmãos de José venderam José
como escravo. Mas José desanimou? Não. Prosseguiu. Eles não acreditaram na potência do irmão. Você está entendendo, irmão? Amém. Então você não pode desanimar com o seu irmão. Você não pode desanimar com a sua irmã. Peça para Deus te encher do Espírito de Deus. Peça para Deus lhe dar discernimento. Peça para Deus lhe dar sabedoria, irmão. Amém. Assim como ele deu para Estevão, para você se tratar com a situação. Deus, ele quer, irmão, Amém. uma unanimidade Amém. no corpo de Cristo. Amém. Para que nós possamos sair, Sim. para propagar Amém. as virtudes Amém. do nosso Amém. Aleluia. Amém. A sessão de Cristo. e a sessão de Cristo. Aleluia. A sessão, Amém. é coisa que se É acende. verdade. É algo que se acende. Amém. Amém. Estevão precisou morrer, que vocês vão ver aqui. Verdade. Para que a glória de Deus se manifeste e acende. Amém. E aquela chama seja acesa na vida dele. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui as últimas palavras pesadas que está. Palavras duras que Estevão teve que usar, né? Sim. Que ele falou assim: Senhor Jesus. Amém. E edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. O Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o seu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão? Que casa vocês edificarão? Para mim, diz o Senhor. Isso, Senhor. Aleluia. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é o fato que a minha mão fez todas estas coisas lá no deserto? O 51. Homens teimosos e incircuncisos. Olha o que Estevão estava falando para eles. Depois deles levantar várias calúnias. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os meus pais. Qual dos profetas, os pais de vocês, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Nosso Senhor. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Aí fala agora da morte, para finalizar, de Estevão. Depois que Estevão falou tudo isso, eles agora se levantaram. Ao ouvir isto, ficaram com o coração cheio de... Vocês estão acompanhando, irmão? Amém. É o versículo 54. Amém. Cheio de... Ao ouvir isto, ficaram com o coração cheio de... Não. Cheio de raiva. E rangia os dentes. Aqui é eles, irmão, os contra Estevão. Cheio de raiva e rangia os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, agora sim, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos, irmão. O servo falando e tamparam os ouvidos. E unânimes avançaram contra ele e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas
deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. olha o mistério aí, viu? Vocês vão ver mais para frente. Eles matam Estevão e deixaram os negócios ali nos pés de Saulo, que era perseguidor do povo de Deus. Senhor Jesus. Amém. Enquanto apedrejavam Estevão, oravam dizendo, Senhor Jesus. Ele orava dizendo, Senhor Jesus, isso é Estevão, Sim, amém. recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, aconteceu o quê? Adormeceu o quê? Morreu. Ele adormeceu de tanta pancada. Mas mesmo assim, na hora da morte, ele não negou o nome do Senhor. Mesmo assim, na hora da morte, Estevão não condenou aquelas pessoas. Porque ele estava cheio do Espírito. Mesmo ele morto, ele queria que Jesus desse vida para aqueles também que apedrejaram ele. Sim. Irmão, se alguém te apedrejar, não joga essa pedra de volta, não. Não vai matar as pessoas, não, irmão. Pega esta pedra, coloca no altar, constrói o seu altar para você adorar Jesus. Amém. Amém. Porque aí vai acontecer essa sessão. Jesus ele vai acender, colocar brasas vivas sobre a tua cabeça. Amém. Para que o poder de Deus seja manifestado. Amém. Mas se eu e você não entender e compreender o mistério que o Espírito Santo quer dizer, nós vamos agir, sabe de que forma? Com ignorância, com arrogância, com pedrada. Aí não vai funcionar. Vocês entenderam? Aí agora, quando Deus ele quer agir, ninguém pode impedir. Isso é verdade. Não, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Então Deus vai operar na sua vida. E você vai ver lá na frente o que está sendo falado aqui. Senhor Jesus. Deixe Jesus te usar. Abra o teu coração para o Senhor. Amém. Não ligue para os problemas, não, irmão, mas pelo que vão falar. As coisas velhas já passaram. Passaram, aleluia. Eis que tudo Se fez. Amém. Amém. eu quero fazer novo na sua vida. Amém. Jesus ele está falando isso. Amém. Eis que tudo ele quer fazer algo novo Aleluia. na minha e na sua vida. Amém. Agora, para finalizar, irmão, Senhor Jesus, Amém. louvado seja Deus. Amém. Amém. Aqui, esse versículo que eu ganhei aqui foi o seguinte. Eles falaram, quando eles apedrejaram, as testemunhas ali, aquele povo que apedrejaram Estevão, deixaram as capas de Estevão deles aos pés do seu jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejava, Estevão orava dizendo, ó Senhor Jesus, irmãos, é forte. Deus age na hora certa e no momento É certo. verdade. Eles ali, eles tentaram contra a vida de quem? De Saulo. Agora, o que aconteceu para eles ali, colocar tudo ali nas mãos, nos pés de Saulo, ali já era uma profecia que ia acontecer lá na frente. Quem era Saulo? Quem era Saulo? Perseguidor do povo de Deus. Agora o que Deus vai permitir lá na frente? De Saulo para Paulo? Sim. Entenda, Transformação. escute. A transformação. Matava o povo de Deus. Saulo. Deus permitiu algo ali para entregar. Que ali Deus já estava prometendo. É verdade. Que dali ia sair Sim. um profeta de Deus. Amém. Amém. Talvez alguém não dá nada por você. Mas Jesus ele fala que de você Sim, pode sai ser. uma profetisa, um profeta de Deus. Amém. Não tem como ninguém querer parar, irmão. Sim. Não tem como ninguém querer impedir a obra de Deus na minha e na sua vida.
Nós temos que viver pela fé. Amém. E foi o que aconteceu, irmão. O que Deus fala mais na frente? O encontro com ele, com Saulo. Esse aqui, que andava junto com a tropa, de apredejar. Mas uma coisa tinha. Uma coisa ele tinha. Quando apredejavam, ele falou assim: e Saulo consentia na morte de... Consentia o que essa palavra, para não entender mais? Hã? Permitia. Quer dizer o que, Gerson? Consentia. Permitia. Permitir compactuar. Presenciava, né? Presenciava. Né? Ele presenciou tudo aquilo. Mas mesmo ele consentindo, ele também sentiu algo. E mais lá na frente ele lembrou o que Estevão passou. E agora Deus permite uma situação na vida de Saulo. Um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Vocês entendem agora? Quando Deus ele quer fazer a obra, as coisas, a propagação do Evangelho, ele age de maneira que talvez você não vai entender. Mas lá na frente, você vai entender. Verdade. Lança teu pão sobre as águas. Sim. Depois de uns dias, você vai ver. Lança a palavra, lança a semente, lança, né, os seus hinos, os seus louvores. Amém. Na forma de espírito. Amém. E de verdade. Amém. Para você ver, assim como aconteceu na vida dos discípulos, lá que eu esqueci de falar, que foi quase 3.000 almas que se converteram. Irmão, hoje o Senhor ele quer falar a respeito da propagação de Cristo e sua ascensão. Para você pregar, falar, você precisa, como tem falado, você precisa ouvir e dar crédito. Amém. Se tem algo que está impedindo, alguma escama, alguma situação, nós vamos orar. E Deus ele vai jogar por terra no poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque como ele tirou as escamas Sim. de Saulo, e Deus quando ele quer ganhar a pessoa para ele, Sim. ele vai usar você. Verdade. Mas se você dizer não, ele vai colocar você na prova. Verdade. Ele vai colocar você no estreito. Senhor Jesus. Foi o que ele fez com Jonas. Jonas falou para ir para Nínive. Deus sabia quantas almas Jonas ia ganhar naquela cidade. Verdade. Mas ele continuou desobedecendo. No contrário. Jonas continuou não acreditando. E aí agora Deus permite algo. Talvez se acontecer algo na nossa vida, porque nós estamos permitindo. Porque nós estamos permitindo. Senhor Jesus. E estamos esquecendo o que Deus está falando. Verdade. Seja forte e corajoso. Amém. Amém. Não temas. Amém. Não temas. Porque eu sou contigo. Amém. Não te assombres nem te apavore. Amém. Amém. Porque Eu te sustento com a destra e te seguro com a destra da minha justiça. Amém. Amém. Então, irmãos, é isso. Deus, ele conta com a minha, com a sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Mas, se nós pegar essa semana de alimento diário, do livro de Atos, e trazer para a nossa vida. Amém. Amém. Eu comecei a ler, né? Eu não ia nem na comunhão da Serradinha. Aí a Amanda me encorajou naquele Amém. dia. Amém. Quarta, quinta-feira. É você que vai. Eu falei, Amém. pô. Amém. Se mandar agora eu vou. Eu não vou mais. Amém. Amém. O que você manda e obedece, Deus. Eu tenho juízo, vou obedecer. Senhor Jesus, ela falou, você que vai. Quem pode obedecer. Irmão, mas eu vou falar para você. Na vida daquela comunhão, eu fui mais renovado. Amém. O poder de Deus me alcançou. Amém. Autoridade. Amém. E hoje, irmão, eu conto com os irmãos. Amém. O Senhor me encoraja hoje para nós sair. Amém. Para nós falar. Amém. Amém. E se precisar, Sim. né, de ser usado, eu creio que Ele vai nos usar. Amém. Vai usar. Amém. Né, que o Espírito Santo de Deus Sim. abençoe a vida dos irmãos. Aleluia. Abençoe a vida do visitante. Amém. Amém. Né? E que nós, irmão, nos apeguemos firme. Amém. 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 Com segurar nas mãos de Jesus. Porque, deixa eu falar para você, olha para cá. Amém.
Olha para cá. Amém. Amém. Vai ter levante. Nosso Senhor Jesus. Amém. Sim. Mas ele vai cair. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Ele vai se levantar, mas ele vai cair. Todo Em nome de levante. Jesus. Porque quando ele se levanta, ele tem que cair no nome De de Jesus. Jesus. Amém. Receba Jesus aí dentro do seu coração. Jesus é o Senhor.